Eu vou conversar com Maria Celeste, vice-presidente executiva da ACESA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde. Você ainda não conhece a ACESA? Bem, é uma entidade nova que vem substituir a conhecida e operosa ABMIP, Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição. Teve uma jornada de mais ou menos 28 anos de bons serviços prestados ao mercado de saúde. Não foi apenas uma mudança de nome, mas sobretudo de postura. E a ênfase no autocuidado é um retrato da preocupação do cidadão com a saúde nesses tempos de pandemia, quando as pessoas decidiram investir mais na prevenção de doenças e no aumento de sua imunidade. Nesse cenário, medicamentos de venda livre podem fazer diferença quando consumidos com sabedoria. Por isso, para isso, como Mali vai nos explicar, há regras e pilares que a ACESA quer difundir para o bem de nossa saúde. Maria, obrigado por estar conosco aqui na revista interativa ABC Pharma. Eu que agradeço. Para começar, Maria, eu queria que você tentasse resumir a sua trajetória no mercado de saúde e de medicamentos, desde que ingressou na ABMIP, ou talvez até um pouco antes. O que você podia dizer? Bom, eu ingressei na indústria farmacêutica através da Boehringer, né? Lá atrás, em 88, na parte de registros. A minha formação é em Direito, né? E a Boehringer, ela tinha essa visão de que o advogado também tinha bastante a contribuir nessa área de assuntos regulatórios. Então, comecei minha carreira lá, mas quando a ABMIP foi fundada, eu montei aqui em São Paulo a primeira sede da entidade. Depois, fiquei 2 anos fora, mas voltei no ano de 2000 e estou aqui até agora enfrentando esses desafios da indústria farmacêutica, mas muito válidos e que a gente tem muito prazer em trabalhar. Bom, antes da gente falar da ACESA, eu queria que você tentasse fazer, lá, praticamente desde o começo, fizesse também um resumo da atuação e dos avanços produzidos pela ABMIP no setor de medicamentos isentos de prescrição nesses 28 anos de existência. O que a ABMIP conseguiu impor ao mercado como regras de ouro do consumo de medicamentos isentos de prescrição? Olha, nós evoluímos bastante desde a nossa fundação. A ABMIP, que hoje é a ACESA, mas ela é uma entidade sólida, né? Reconhecida pelas autoridades sanitárias como representante dos medicamentos isentos de prescrição, enquanto ABMIP, e ao longo de todos esses anos, nós funcionamos como um agente facilitador na implementação dos projetos dos nossos associados, projetos ligados ao segmento dos MIPs, né, que a gente chama de MIPs, e na consolidação, inclusive, da indústria farmacêutica de medicamentos isentos. Como representantes da indústria de MIPs, como a BIMIP, a gente teve conquistas bastante significativas, Celso. Por exemplo, o crescimento do número de classes terapêuticas de medicamentos isentos. A BIMIP trabalhou nisso. Mudanças importantes na rotulagem dos MIPs, porque o MIP ele não tem intermediário. Quando eu pego um medicamento na gôndola, eu preciso ter acesso a informações básicas na embalagem, porque eu não preciso abrir aquela embalagem para saber se eu posso tomar aquele medicamento e se eu não posso tomar aquele medicamento. E nós conseguimos fazer bastante coisa na rotulagem. Tivemos também sucesso, você deve se lembrar, na defesa do autosserviço para MIPs, que lá em 2009, os MIPs, por ordem da Anvisa, foram para trás do balcão. E a ABMIP, claro, como representante do segmento, trabalhou muito fortemente na defesa do autosserviço, porque faz parte do MIP ser objeto de autosserviço para o consumidor. Mali, se você me permite uma pequena observação. Volta e meia, essa conversinha volta à tona, né? Tentar passar os MIPs para trás do balcão. Há algo concreto nesse sentido, no momento, que assusta vocês? Não, no momento não. Eu acho que a gente fez um bom trabalho lá atrás, comprovando que é necessário
que o consumidor tenha acesso direto ao medicamento isento, justamente porque ele tem o direito de comparar marcas, por exemplo, como ele bem quiser, comparar preços, né? Quer dizer, o critério é do consumidor. E lá atrás, em 2009, 2010, a gente trabalhou bastante esse conceito, acredito que ele esteja sedimentado, porque no resto do mundo é assim, o MIP ele tem que ter um acesso direto pelo consumidor, então acredito que esteja tudo bem com relação a isso. Ainda, Acredito. ainda falando nisso, você acha que o farmacêutico, né, que fala-se tanto em assistência farmacêutica hoje em dia, que é uma proposta que ainda não vingou na prática inteiramente, mas você acha que o farmacêutico tem um papel decisivo na orientação do consumidor que não tem uma receita para aqueles medicamentos específicos? Olha, o farmacêutico, a atuação do farmacêutico sempre é bem-vinda, né? No caso dos MIPs, ele é, como eu disse, objeto de autosserviço. Mas, se o consumidor tiver qualquer tipo de dúvidas, é importante que ele possa tirar essas dúvidas com o melhor profissional para isso, que seria justamente o farmacêutico, né? Por que, E Marli? Pode Não, falar, e por favor. continuando só nas conquistas, porque nós temos uma Fala. conquista bastante Ah, importante também, que é a perdão. liberação dos preços, né? Para Sim. MIPS, trabalhamos muitos anos também nisso, e é importante porque esse setor de MIPS ele tem uma alta competitividade, né? Então, está provado que a competição é a melhor coisa para que os preços abaixem, né? Porque eu, como consumidora, eu faço a comparação dos preços e eu vou escolher aquele que mais me beneficia. Então, já estamos com essa legislação de preços livres de medicamentos e até agora não houve nenhuma intercorrência que falasse, não devíamos ter liberado os preços para MIPS. Então, isso também é bastante importante pontuar. Os preços não dispararam nesse período, né? Isso é um Não, fato. não temos notícia disso, justamente por essa alta competitividade, né, do segmento de medicamentos isentos. Maria, por que do ponto de vista institucional, por que, do ponto de vista institucional, alterar o nome de uma entidade tão bem sucedida? Por quê? Qual foi o propósito disso? Olha, desde 2014, a CESA, né, ela, antes a BNIP, ela vem trabalhando no sentido de ser reconhecida como referência na promoção do autocuidado. Isso não é uma coisa nova para a gente, né? Nós realmente trabalhamos nisso ao longo dos anos. O autocuidado, ele tem 7 pilares, então, né, que a própria Organização Mundial de Saúde definiu. Então, passa por uma alimentação saudável, exercícios físicos, evitar hábitos nocivos, como o cigarro, por exemplo, o álcool, conhecimento em saúde, que a gente chama de literacia em saúde, buscar informação sobre o MIP em fontes confiáveis, bons hábitos de higiene e, por último, o uso racional de produtos e serviços. E é aqui que a gente que nós estamos falando do uso racional de MIPS. Então, o MIPS é o 7º pilar dentro desse ambiente de autocuidado. Então, nós pensamos, por que não incluir os demais produtos que têm a mesma finalidade, que é facilitar o autocuidado? Então, lá em 2014, Celso, a gente organizou um grupo de trabalho no âmbito da diretoria para avaliar a oportunidade da gente poder representar outros segmentos, como suplementos, dermocosméticos, produtos para a saúde, etc., com a devida legitimidade, que é isso que é importante, né? Você tem que conquistar essa legitimidade. E aí, feito isso, a gente contratou uma consultoria para elaborar um estudo mais aprofundado a respeito dessa nossa ideia. E chegou-se à conclusão que sim, que a BNIP poderia passar de associação de medicamentos isentos para associação do autocuidado. Fora isso, né, que a gente trabalhou, nós também estamos acompanhando um movimento global, onde as nossas entidades irmãs, digamos assim, as ABNIPs no mundo, as acessas no mundo, estão fazendo o mesmo movimento. Então, a própria entidade global
que antes se chamava World Self-Medication Industry, passou para Global Self-Care Federation, né? Nós temos também na América Latina a ILAR, que é a Associação Latino-Americana do Autocuidado Responsável. Então, é um movimento mundial. Bom, ampliado o escopo, chegou-se à conclusão, então, que a gente devia trabalhar num novo nome. E aí a diretoria, depois de muitas discussões, muitos estudos, chegou à conclusão que deveria se chamar ACESA, Associação Brasileira da Indústria dos Produtos para o Autocuidado em Saúde. Aliás, os especialistas, todos que analisam os efeitos da pandemia no contexto da saúde brasileira, são unânimes em dizer que o brasileiro aprendeu a cuidar mais de si mesmo durante essa crise sanitária inédita, né? Que só quem estava vivo, já estava vivo em 1918, vai ter ideia do que teria uma ideia do que é isso, do que seria isso, é verdade. Né? Houve, sem dúvida nenhuma, depois de um princípio de paralisação de vendas, porque as pessoas não saem na rua, passou a haver quase que um boom na venda de vitaminas, suplementos e até de medicamentos de uso crônico, que antes da pandemia eram deixados de lado quando as pessoas não tinham mais sintoma, uma hipertensão, baixou para 13/7, não vamos mais tomar antihipertensivo. E vocês que são desse mercado, confere esses dados? Vocês sentiram esse aumento da preocupação do brasileiro com o autocuidado? Sim, sim, confere totalmente, né? A pandemia, ela trouxe à luz a importância do autocuidado, né? Por isso o aumento do consumo desses produtos que você falou, que eram para melhorar a imunidade, como vitaminas, suplementos e tal. Existe até algumas pesquisas, a gente não teve acesso ainda, mas já sabemos que existem, dando conta que houve um aumento significativo no percentual de pessoas que pretendem se cuidar mais depois dessa pandemia, né? Então, isso é bastante importante. Veio para nós todos, eu sou consumidora, você também, essa necessidade e essa visão sobre a importância de nos cuidarmos mais. Com relação aos números sobre o abandono dos medicamentos de uso crônico, que você citou, eu não tenho esses números, mas faz bastante sentido também, né, a adesão ao tratamento, porque a palavra de ordem, né, a gente sabe desde 2020, é saúde. Então, seja através de prevenção, seja através de adesão ao tratamento, etc., a palavra de ordem é essa, a gente quer mais é saúde, né? Maria, vocês teriam, a Acessa teria alguma estatística, alguns números sobre consumo desses produtos nos últimos meses, para detectar qual foi o mais vendido, se houve alguma explosão de alguma categoria específica? Você tem algum dado sobre isso? Quem tem esses dados é a IQVIA, né? Então, é claro, a gente tem parcerias com a IQVIA e a gente acompanha esse mercado, mas os números mais assim específicos, corretos e mais recentes, acredito que a IQVIA tem essa projeção, né, que aumentou por causa da pandemia o número de produtos para imunidade. Com certeza eles terão esses dados. Vocês têm um mapa, um estudo o que vocês esperam, o que vocês desejam, pelo que vocês vão lutar mais nos próximos 2, 3 anos? Quais são as metas de vocês? Olha, como a gente virou Associação do Autocuidado, né? Então, basicamente, a gente vai trabalhar pela promoção do autocuidado, com certeza, e pelo fortalecimento da associação, que acaba de nascer, porque realmente, apesar de termos quase 30 anos, a Acessa acabou de nascer, isso é bem delicado. Mas nós vamos trabalhar, sim, na disseminação desse conceito, tentando provar a importância dele para mais e mais pessoas, não só para consumidores, como para stakeholders, para o governo, porque nós precisamos políticas públicas atreladas a isso, né? Não basta só mostrar que o autocuidado é importante, a gente tem que ter políticas públicas ligadas a isso. Vamos também tentar demonstrar com bastante força os benefícios econômicos para a sociedade quando você faz uso de um IP, os benefícios para a saúde dos brasileiros quando fazem uso de produtos para a saúde em geral, não só medicamentos isentos de prescrição. E a gente tem um desafio bem grande, né, Celso, pela frente.
justamente porque nós estamos abraçando não só outras categorias, mas outros mercados. Vamos trabalhar também, importante, no fomento à inovação, né? É uma das nossas metas. Por quê? A gente precisa que sejam disponibilizados com rapidez produtos inovadores, né? E isso passa pelas autoridades sanitárias. Então, nós temos produtos lá fora que já podem ajudar o consumidor, vamos trabalhar para que ele chegue aqui com a rapidez necessária, né? Vamos trabalhar também na facilitação do acesso, né? Como? Nos canais que já existem, por exemplo, a gente tem que tentar facilitar a jornada do consumidor dentro da farmácia, né? Ele tem que localizar rapidamente aquele produto. E isso também está dentro do papel da Acessa, né? Trabalhar, fazer parcerias, já temos parcerias fortes com o varejo, justamente nesse sentido, para facilitar a jornada do consumidor dentro do PDV. E também podemos ir mais longe, porque a dispensação remota de medicamentos cresceu, a dispensação remota de produtos, não medicamentos, cresceu bastante na pandemia, todo mundo aqui usou algum tipo de e-commerce, né, alguma plataforma, e os medicamentos fazem parte também dessa vontade de se ampliar o acesso para o consumidor. Então, nós também podemos trabalhar nesse sentido. Eu vi números que impressionam sobre a respeito da economia que o governo fez no seu sistema de saúde pelo uso de medicamentos isentos de prescrição, né? Se as pessoas Exatamente. se cuidam sozinhas, elas não utilizam todos os serviços públicos e, portanto, abrem flanco para quem efetivamente precisa. Isso é um fato, né, Marli? Exatamente. A gente fez um estudo, na verdade, já existia um estudo nos Estados Unidos dando conta de que a cada $1 gasto com medicamento isento, se economizava $7 para a sociedade, para o sistema de saúde. Vendo isso, a ABNIP promoveu um estudo para ver se a gente chegava na mesma proporção. E realmente chegamos, a cada R$1 gasto com MIP, são salvos R$7, justamente porque você não vai para o pronto-socorro à toa, você faz o uso de um MIP, espera aquele sintoma menor ser aliviado, você não falta ao teu trabalho, então são benefícios, sim, para a sociedade, através do uso, claro, sempre responsável, sempre racional, de medicamentos isentos de prescrição. Então, eles desoneram, sim, o sistema de saúde. Inclusive, no ano, acho que de 2000, a OMS apontou o autocuidado como um recurso de saúde pública. A tamanha importância disso, quando você faz um uso de um medicamento para sintomas menores, como uma dor de cabeça, uma dor de estômago, você acaba desonerando o sistema público de saúde. Isso é bastante significativo, né? Tudo na vida tem o seu lado B, né, Marli? Tem gente que é contra essa plena liberdade de venda, porque argumenta que o consumidor pode exagerar no consumo, nem todo mundo é responsável e vai tomar remédios à toa ou em doses maiores. Como é que vocês combatem dialeticamente isso, esse argumento? Então, né, nesses 30 anos, você deve imaginar que eu já ouvi de tudo, né? Inclusive isso, né? E eu posso te falar assim que a demanda de MIPs ela é inelástica, né? Não existe isso, eu vou tomar um medicamento porque estou com vontade de tomar um medicamento. Não existe isso. O consumidor ele toma medicamentos sempre isentos, tá? Estou falando de isentos de prescrição, quando realmente surge a necessidade. Mas concordo com você, assim, se existe esse temor, né, pelo exagero, cabe à entidade, é o nosso papel, informar e ensinar o consumidor para que ele não caia no exagero, sabendo que é muito difícil o consumidor fazer uso de um medicamento sem a necessidade. Existem exceções para tudo, mas na maioria das vezes, ele não vai fazer uso sem necessidade. Ele pode
ir até uma farmácia, comprar algum produto que ele não está precisando, mas para fazer a farmacinha dele, né? Sim. Ele não vai fazer uso daquele medicamento. E todos nós sabemos que a farmacinha, né? Nós temos, né? Tenho quase certeza que todos aqui têm. A farmacinha é importante, porque ela me dá conforto, eu não preciso sair de madrugada, porque me deu uma dor de cabeça enorme, eu tenho ali na farmacinha. Então, nesse sentido, o consumidor pode até comprar, né, mas ele não vai fazer o uso na hora. Isso a gente tem constatado ao longo dos anos, né? Até porque, Maria, seria inviável você exigir do consumidor uma receita médica para qualquer medicamento, é impossível. O sistema de saúde Exatamente. e que até os planos de saúde são consultas muito demoradas. Eu tenho uma consulta marcada para daqui a 3 semanas, para levar os exames para o médico. Eles não marcam. Então, não não é tem... só sistema público, né? Sistema privado também, os convênios Sim, os privados, convênios não médicos. Consegue. E, não olha, consegue. hoje não existiria médicos suficientes para receitar todos os medicamentos isentos e de prescrição. Não teria como atender essa demanda, né? Então, é claro que o medicamento... Oi? Desculpe. Pelo seu conhecimento, existe algum país que exige receita para tudo? Não, que eu saiba, não. Justamente porque uma das conquistas que eu falei lá atrás, a gente trabalhou muito na legislação de medicamentos isentos de prescrição, né? Porque até a publicação dessa resolução, que é a número 98 de 16, não havia critérios para você falar, eu quero registrar um medicamento isento. Não, existia uma lista. Se você estivesse naquela lista, ok, meu produto é isento de prescrição. Mas se você quisesse submeter um outro, não tinha critérios. Então, a ABNIP, na época, trabalhou muito forte junto com a Anvisa e nós nos espelhamos na legislação internacional e conseguimos chegar a uma compilação, ao meu ver, ideal, porque foi realmente assim, pegamos o que há de melhor lá fora, né? E trouxemos lá os critérios para que o medicamento seja isento. Tratamento por curtos períodos de tempo, ser indicado somente para sintomas menores, são vários critérios, né? Então, é isso que é importante. Se o medicamento hoje é isento, ele não é isento à toa, é porque ele consegue atender a esses critérios, então ele tem uma maior segurança. É por isso que a autoridade sanitária o libera como medicamento isento, sem a necessidade de apresentar uma receita. Como no mundo inteiro é assim, são critérios para ser MIP, então ele geralmente é objeto de autosserviço. Não existe problema. E até comercializado em outros canais também, não é o caso do Brasil, mas existe também, né? Maria, você falou em inovação, né, que é uma das características das empresas que produzem esse medicamento, aliás, de toda a indústria farmacêutica, né? Inovação é a palavra de ordem hoje em dia. Inovação significa aprovação, significa burocracia, vigilância. Pela tua experiência, aprovar um produto isento de prescrição no Brasil é mais fácil do que um produto de prescrição? Não, hoje como hoje, eles estão na mesma fila de registro, né? O que a gente percebe é que quando chega a vez dele, como há uma legislação muito clara em relação ao registro, então é um registro que vai acontecer mais facilmente, porque passa pela farmacovigilância, para ver se ele é um produto seguro para ser usado como MIP, né? E depois seguir aqueles critérios estabelecidos na RDC 98. Então, ele entra na mesma fila, é uma demanda antiga da ABNIP, agora acessa, estou me acostumando ainda, mudamos no mês passado, né? É uma demanda antiga da entidade, né? A gente fazer com que os medicamentos isentos sejam analisados numa outra fila, porque não faz sentido um produto tão seguro, né? Claro que o MIP, ele nunca nasce MIP, né? Ele sempre vai ter passado por uma experiência, seja aqui, seja no exterior, como prescrição. Então, ele é um produto seguro por isso. Se ele passou para medicamento isento, é justamente porque ele já foi
utilizado por um período de tempo e não houve problemas com ele, né? Então, é isso. Aliás, Maria, eu não, confesso a você que não li nada sobre isso quando fiz uma pesquisa sobre a SESC e a BIMIP. Vocês têm indústrias filiadas à associação? Como é que funciona esse esquema? São Nós temos indústrias, o quê? indústrias que fabricam remédios são Sim, filiadas sim. à SESC, é isso? Isso, Quantas, nós temos quantas hoje empresas são? 19 empresas, né, 9. Sim. afiliadas à CESA, e, olha, mais ou menos 70%, 80% do mercado relevante de MIPS, elas significam. Mas já estamos trabalhando no sentido de ampliar esse leque, justamente porque ampliamos o escopo, né? Já tivemos até afiliações de empresas aí já no escopo ampliado. Então, acredito que vai aumentar um pouco esse número de associados em função disso, né? Porque a gente ampliou o leque de produtos representados. Nesse leque ampliado, você conseguiria citar alguma categoria que não fazia parte do leque anterior e agora faz? Algum produto diferenciado? Até hoje, a gente representava os medicamentos isentos e, daqui para frente, por exemplo, os produtos para a saúde, né? Podemos, porque são produtos também destinados ao autocuidado, os nutricionais, os dermocosméticos. É claro que nós temos consciência de que existem entidades fortes que tratam também desses produtos, e é por isso que a Acessa tem todo o cuidado de promover alianças com essas entidades, né? Porque realmente são entidades fortes e competentes, mas a gente vai trabalhar sempre no sentido da promoção do autocuidado. Por isso, existe espaço, sim, para parcerias, para trabalho conjunto nesse sentido. O que uma empresa ganha, Mali, fazendo parte da CESA hoje? Bom, primeiro que ela ganha a oportunidade de estar na mesa de discussão, porque a entidade ela sempre vai funcionar como uma intermediária, né, entre a empresa e a autoridade sanitária. E é isso que a gente faz há bastante tempo. Nós sempre procuramos descobrir quais são os anseios dos nossos associados para que a gente possa fazer um trabalho em cima disso e levar para a autoridade sanitária e sentar para discutir. Temos uma parceria muito forte com a Anvisa, e isso é muito importante, porque nós ficamos abertos a ouvir os argumentos da autoridade, mas também sentimos abertura para que a autoridade ouça os nossos argumentos também. E, geralmente, a gente tem chegado a um bom termo. Então, o associado ele tem essa facilidade, além de outras facilidades, porque nós somos associados à Global Self-Care Federation, então, esse associado sempre vai ter acesso a todos os trabalhos publicados por essas associações, é todo um ambiente de autocuidado que ele passa a ter acesso e passa a ter a possibilidade de ver oportunidades no mercado dele, né? Então, são vários benefícios, mas esses seriam os principais, né? Mali, Dentro da discussão. Perfeito. Nosso público preferencial é o profissional de farmácia e eu sou obrigado a perguntar isso. Claro. O setor dos produtos, eu ia falar OTC, que também é uma tradição antiga, né? Produtos MIPs, os ex-OTCs, só usando nos Estados Unidos hoje, né? Esse setor dedicado aos MIPs, que são 3 ou 4 corredores, nas grandes farmácias é uma área, talvez a maior área da farmácia. Você acha que esse setor exige do dono da farmácia, do empreendedor, da marca, um treinamento específico do pessoal para poder, ou até ficar alguém lá no meio que a gente não vê hoje assessoria, você tem que ir até o balcão para perguntar, em geral, né? Você não acha que, pela importância desse segmento, deveria haver uma ênfase não só na layoutização ideal daquele setor, na apresentação, na combinação de terapias no mesmo local? Você não acha que deveria haver uma ênfase maior, um investimento maior das lojas nisso? Eu acho que assim, é sempre bem-vindo, né? Eu até comentei antes
facilitar essa jornada, né, do consumidor na farmácia, né? E realmente você facilita quando ou você organiza, por exemplo, por categorias, ali a gripe, aqui estômago, gastro, né? Ou se não, alguém para me informar, por exemplo, eu vou comprar um xarope, eu tenho dúvida se é para tosse seca, tosse produtiva, aí eu posso contar com a assistência do farmacêutico nisso. Então, a farmácia, eu acho que tem papel relevante quando se fala em atenção farmacêutica, justamente no caso dos MIPs, porque o farmacêutico vai tirar todas essas dúvidas, né? O que a gente sente, como eu falei, a gente tem parcerias com o varejo, com as entidades do varejo, e a gente trabalha bastante bem nesse sentido. Eu acho que todos hoje, varejo e indústria, têm consciência da importância do autocuidado, e eu acho que os dois estão trabalhando nesse sentido, cada um no seu quadrado, né? A indústria e o varejo trabalhando cada um na sua especificidade, mas sempre visando o autocuidado. A gente já vê ações do varejo nesse sentido. Principalmente isso que você falou, entrar numa loja e ver aquilo organizado, porque, afinal de contas, eu vou adquirir sozinha aquilo. Então, facilita, né, a obtenção do meu produto. A gente já vê isso, mas é o que eu falei, a Acessa, ela tem parcerias fortes, inclusive com o varejo, justamente para que a gente junte forças para transformar isso numa coisa boa para o consumidor brasileiro, né? Maria, já estamos encerrando a nossa conversa, mas eu queria fazer duas perguntas finais. Primeiro, queria saber se você tem alguma perspectiva pessoal sobre quando teremos, se é que isso é possível, o fim da pandemia do Covid. Quando estaremos livres. Hoje, você vê na televisão, há uma queda, mas 500 pessoas por dia morrem no Brasil. Isso é Essa mais é a que pergunta de $1 milhão, entendeu? Olha, talvez mais do que isso, hein? Talvez 1 bilhão. Mas você, como Exato. profissional de saúde, o que vai acontecer? Até que poderia perguntar os contras, vamos saber o que foram, as mortes intermináveis, mas teve algum pró com essa pandemia? Vai deixar alguma coisa produtiva para o nosso sistema de saúde? Eu acho que, se é que a gente consegue achar algo positivo nessa loucura que a gente está vivendo, né? Eu nem vou falar viveu, porque a gente está vivendo, né? Claro que em níveis menores, mas ainda vivemos. Algo positivo é a consciência mesmo do consumidor quanto a se cuidar, né? A gente viu, infelizmente, o aumento no consumo de medicamentos para a saúde mental, justamente pela pandemia, mas, por outro lado, a gente viu também o aumento dessa consciência, das pessoas falarem, eu preciso me cuidar. E isso veio para ficar, eu acho. Sabe, eu falo não só como profissional dessa área, mas também como indivíduo, né? Como consumidor. Eu sei que isso veio para ficar, porque eu tirei essa lição boa de toda essa loucura. Acredito que a maioria tenha tirado também. Mas a minha última pergunta eu faço para todos os meus entrevistados, que eu acho importante isso. Você, como profissional de saúde, também, como você acabou de dizer, é um consumidor individual, pessoal, que vai às farmácias, né? Presumo eu, que compra medicamentos ou outros produtos. O que você, como profissional especializada nisso, há tantos anos vivendo nisso, o que você espera encontrar de uma farmácia que você entra e o que você não quer ver na farmácia que você entra? Olha, o que eu quero ver, primeiro, assim, nós, estou falando de medicamentos isentos, né? Porque ainda não tenho familiaridade com os números das outras categorias, mas nós representamos hoje 30% do mercado farmacêutico total. É um número bastante significativo. E quando eu entro na farmácia hoje, eu tenho dúvida se 30% do espaço daquela farmácia está reservado aos medicamentos isentos. Acredito que menos, né? Então, eu gostaria de ver esse número da relevância do segmento refletida nessa disposição, né, na loja. O que eu não quero ver,
eu acho que aí o meu papel se confunde entre profissional da entidade e como consumidora, é a desinformação, né? Porque isso faz mal em todas as áreas da nossa vida, né? Principalmente na área de saúde. Então, eu acredito no varejo, eu sou testemunha ao longo desses anos das ações que o varejo vem fazendo, justamente para combater isso, para trazer mais informação para o consumidor. Então, desinformação em nenhuma área da nossa vida, principalmente saúde, né? É isso que eu não quero ver. Em todas as áreas, né? Maria, Exato. querida, muito obrigado por sua atenção conosco. Conversamos com Maria Celeste, vice-presidente executiva da Acessa, uma entidade que vai deixar muitas marcas boas no nosso mercado de varejo. E um grande ano para vocês, viu, Maria? Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.